Olá, seja bem-vindo a mais um Café com a Nutri. Eu sou Fernanda Gonçalves, nutricionista, e aqui você vai aprender a emagrecer e se manter magra sem dieta. No episódio de hoje, a gente vai falar de como emagrecer e se manter magra sem aquele temido efeito sanfona, que é quando você emagrece, engorda, e quando você para ver, você ganhou até 3 vezes mais peso do que você tinha perdido anteriormente. Como travar, como acabar com esse ciclo de engorda e emagrece eterno? Pois é, para a gente falar disso, é importante a gente entender as formas de emagrecimento mais comumente usadas aí pela população, né? São 3, tá? Primeiro é a forma de contabilização de pontos ou calorias. O que consiste nesse emagrecimento? Consiste basicamente em entender numa matemática simples e pura. Você, quando pratica atividade física ou para exercer suas atividades diárias, você também gasta caloria, você gasta energia, né? E se o teu consumo for inferior ao teu gasto, naturalmente você emagrece. Qual é o problema dessa estratégia? Acontece que quando a gente pensa somente no valor calórico, ou seja, no valor energético dos alimentos, a gente desconsidera toda a importância que a nutrição desse alimento pode trazer para você. E aí, o que passa a ter valor nesse momento são alimentos de baixa caloria, né? De baixo valor nutricional, como gelatina, shakes dietéticos, adoçantes, produtos diet light, que são aqueles produtos industrializados, ultraprocessados, que na composição tem um monte de nada e corante, adoçante, conservantes, produtos que na verdade vão acabar agredindo o teu organismo e te inflamando, predispondo a inúmeras doenças e fazendo com que o teu emagrecimento de fato ocorra lentamente. Não estou falando que você não vai emagrecer só contabilizando calorias, né? Eu estou te afirmando que esse emagrecimento, uma hora ele vai parar, porque o teu corpo ele precisa de nutrientes para que a bioquímica da queima de gordura, de todas as reações metabólicas que você faz, ela precisa de nutrientes. A gente, quando fala de uma atividade, por exemplo, enzimática, a gente está falando da ação dessa enzima dependente de cofatores ou nutrientes como zinco, selênio, vitaminas, né? E se a gente não tiver isso, o nosso organismo vai travar. Uma coisa que a gente precisa entender antes de tudo é que o combustível para o nosso corpo funcionar, que é a nossa gasolina, né? A gasolina do nosso carro, que é esse corpício aí que vai com a gente para o resto da nossa vida, o que o nosso corpo entende como nutriente é vitamina, mineral, proteína, carboidrato, gordura, os antioxidantes, os fitoquímicos, a água como substratos também importantes para a gente. Mas todo o resto é tranqueira, né? E o nosso corpo não reconhece. E muito pelo contrário, isso não só é um lixo, né, que o nosso corpo ele tem que aprender a lidar, mas a gente excede tanta quantidade, porque sim, uma questão importante para a gente entender aqui é que toxina e tranqueira a gente vai fornecer já de uma forma natural, como por exemplo, quando a gente está na rua, a gente vai respirar aquela poluição dos carros, isso acaba sendo um malefício, né, para o nosso organismo, trazendo malefícios para o nosso organismo, mas não tem muito como a gente evitar, né? Assim como não tem como a gente viver na bolha dos orgânicos, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente não consegue viver 100% à base de orgânico. Preferencialmente, a gente precisa sim fazer com que a nossa alimentação seja, se possível, de orgânicos. A gente sabe que os orgânicos também não é acessível à maior parte da população, mas você já parou para pensar que até mesmo fazendo uma alimentação saudável, você pode estar em parte agredindo o seu corpo? E aí a gente tem que parar para pensar então que algumas tranqueiras, né, não tem como a gente evitar de consumir, né? Então o nosso corpo ele vai aprender a lidar com isso.
Só que quando a gente faz da nossa alimentação, a base da nossa alimentação, de ultraprocessados, de corantes, de conservantes, de adoçantes, a gente ultrapassa muito esse limite tolerável do nosso corpo. E aí a gente entra num estado inflamatório. Esse estado inflamatório vai predispor o nosso organismo a inúmeras doenças, a pressão alta, a obesidade, sim, porque uma vez que você está com o corpo inflamado, você vai ter uma dificuldade de emagrecer, vai gerar um estado de estresse no teu organismo e vai predispor ele ao acúmulo de gordura, principalmente na gordura visceral, que é a gordura perigosa, né? Então, a gente começa a gerar um ciclo de doenças. Então, o que eu quero dizer aqui é que essa primeira forma de emagrecer, que considera somente a caloria do alimento, ela tá errada. Ela não pode ser dessa forma que o teu emagrecimento vai evoluir de uma forma eficiente e sem efeito sanfona. A segunda forma mais comum vista aí, né, de emagrecimento que a gente pode encontrar na população é pela utilização de fármacos, né? Existem uma série de fármacos hoje em dia existe uma série de medicamentos que atuam aí no teu organismo, podendo potencializar esse emagrecimento, tais como Victoza, Saxenda, Ozempic, Sibutramina, Orlistat. Esses são só alguns, né? Sendo alguns deles análogos de GLP-1. A maioria atua no centro da fome e saciedade, melhorando essa saciedade. E no caso do Orlistat, ele vai atuar aí em uma maior eliminação de gordura nas fezes, reduzindo a sua absorção. Ok, eu não estou aqui dizendo que você não vai emagrecer com fármacos. Eu só estou aqui te afirmando que se essa for a tua primeira opção de emagrecer, já está errado. Porque quando a gente pensa no emagrecimento, a gente tem que parar de querer o imediatismo. E é justamente o que esses fármacos propõem. Se eles estiverem associados a um trabalho multiprofissional de um nutricionista junto de um endócrino, por exemplo, que estão trabalhando concomitantemente, esses fármacos podem sim gerar valor no processo de emagrecimento. Agora, de forma isolada, as pessoas começam através do fármaco querer mudar e depois elas falam, não, agora que eu emagreci eu vou fazer diferente, vou mudar o meu estilo de vida. Mas até quando a gente vai acreditar nessa mentira? Por que não mudar um estilo de vida antes, já realizar um processo de emagrecimento e aí sim, se necessário, através da ajuda desse médico, né, a gente utiliza esses fármacos, esses medicamentos, para que o processo de emagrecimento seja mais, talvez, eficiente. Mas o que eu posso te garantir é que 90%, mais de 90% dos meus clientes não utilizam fármacos no emagrecimento e têm um emagrecimento lindo e duradouro. Mas não estou desconsiderando a importância da utilização deles. Assim como a bariátrica tem seu valor para alguma parte da população. Então, o que eu quero dizer aqui é que a utilização dessa forma de emagrecer, né, dos fármacos como forma de emagrecimento, só não pode ocorrer como a primeira escolha. Ela tem que vir junto de uma mudança. Até porque se a gente para pensar, você não vai usar um fármaco para o resto da tua vida. Fora que a maioria desses fármacos aqui, eles são extremamente caros, muito caros, e não são eficientes para todo mundo. Eu tenho aqui pacientes que utilizaram, por exemplo, o Ozempic e não conseguiram emagrecer absolutamente nada. Por quê? Porque a base não foi alterada. Então, que fique isso, tá? Que fique esse conselho para vocês. Tá tudo bem se vocês tiverem prescrição e acompanhamento de um médico na utilização desses fármacos para o objetivo do emagrecimento. Só não façam isso como primeira escolha, porque a gente tem que pensar no depois. E o que vai acontecer quando o fármaco acabar? Será que você já vai estar adaptada o suficiente para assumir a manutenção do teu corpo nesse peso agora que você tá?
ou você ainda está com uma memória do peso antigo, né? Então, são essas questões que a gente tem que começar a adotar, né, na nossa vida. A terceira forma de emagrecimento, que é a que eu mais amo e que eu mais utilizo aqui na minha prática clínica, é a utilização de estratégias eficientes de forma cíclica, fazendo com que a gente adie cada vez mais a chegada do efeito platô. Que fique claro que o efeito platô, que é a estagnação da perda de peso, né? Você para de emagrecer do nada, vem de um emagrecimento eficiente e depois para, mesmo fazendo tudo certo. A utilização dessas estratégias de forma cíclica faz com que a gente consiga adiar cada vez mais esse efeito platô, porque a gente tira o teu corpo da adaptação, né? Tudo que o teu corpo acostuma é bom pra gente entrar antes no efeito platô. Essas estratégias de forma cíclica que consideram a individualidade bioquímica, ou seja, a individualidade de cada um, né? São estratégias super eficientes na manutenção desse emagrecimento, né? Ou seja, de fazer com que esse emagrecimento continue de forma eficiente. E, além disso, você vai ter as ferramentas exatas, né, e necessárias para fazer com que esse peso seja mantido a longo prazo. Mas vamos falar de manutenção do peso daqui a pouco. Vamos continuar agora sobre essas estratégias eficientes, né? O que são essas estratégias cíclicas? Bom, a gente pode utilizar uma série de estratégias, como por exemplo, uma dieta com caráter detoxificante que vai te desinflamar e permitir que o processo de detox natural do teu fígado, né, natural do teu organismo, ocorra de uma forma mais eficiente. Pensa só, você tem um fígado que tem inúmeras funções. Dentre essas funções, a principal dele seria de pegar as toxinas, tornar elas de forma hidrossolúveis para você conseguir eliminar via urina, sudorese, enfim. Se a base da tua dieta for de tranqueiras e lixo industrial, o que vai acontecer? O teu fígado ele vai ficar sobrecarregado. Agora, à medida que a gente faz uma dieta de caráter detoxificante, a gente para de mandar essas tranqueiras para dentro e o teu fígado começa a poder reagir melhor na eliminação dessas toxinas. Então, isso tem um poder anti-inflamatório incrível. Então, vamos lá. Primeira estratégia eficiente, a detox. Depois a gente pode pensar numa dieta low carb, né, que considera um consumo mais baixo de carboidratos. Pode entrar depois uma dieta, um jejum intermitente, que pode ser associado a uma detox, ou um low carb, ou alguma outra estratégia. E por último, a gente pode considerar aí uma dieta cetogênica, que é aquela que utiliza como principal combustível do organismo a utilização das gorduras como energia. Eu sou fã dessa estratégia, apesar dela ser uma estratégia bem difícil de ser seguida, ela é uma excelente carta na manga, principalmente quando a gente vê que esse emagrecimento ele está tendendo a ser um pouco mais lento. Então a gente faz aí um período de cetogênica, o corpo responde super rápido e o emagrecimento dá aquela acelerada. Então, essas são algumas estratégias que a gente utiliza em consultório para potencializar esse emagrecimento, mas não são todas. Existe também a do Food Maps, que é uma estratégia que ajuda no estufamento abdominal. Sabe quando ao longo do dia você vai tomar banho, passa a mão na barriga e tá aquele barrigão de gestante super estufado? Ou às vezes você sente dor abdominal, tem sintomas de má digestão, dor realmente abdominal por estufamento, né? Ou tem excesso de gases. Isso tudo pode ser aliviado com a dieta Food Maps, naquela que a gente fornece alimentos com baixa fermentação, ou seja, que não vão causar tantos gases no teu organismo. Enfim, então as estratégias são inúmeras e vai depender do momento que você está no emagrecimento e da tua individualidade. Logicamente, falando de acordo com a tua rotina, de acordo com as tuas preferências. O emagrecimento em si, ele precisa ser leve. Se a gente focar numa dieta tortura, num processo tortura, por isso que eu não gosto do termo dieta,
você não vai conseguir levar isso para o resto da vida. E a gente precisa entender que um processo de emagrecimento, ele não tem início, meio e fim. Ele tem mudança de estilo de vida. Se ele tiver esse foco de início, meio e fim, esse pensamento de que agora que eu emagreci, eu posso voltar a fazer o que eu fazia, logicamente você vai voltar a ter o peso que você tinha. Só que a gente não pensa muito nesses raciocínios lógicos, né? A gente quer o imediatismo, o resultado final e depois a gente quer a nossa antiga vida, né? Só que é possível e eu posso te afirmar que é muito possível você sentir prazer com um novo estilo de vida dentro das tuas preferências, dentro da tua rotina e emagrecer sem aquela folha de papel para seguir, sem aquela dieta, aquele modelo engessado para você seguir adiante. Então, utilizando os alimentos que você tem preferência, que você gosta, através de receitas estratégicas, através de um protocolo no momento certo, o teu emagrecimento ele vai fluir de uma forma muito mais leve, tá? Além de todas essas estratégias que eu falei, essa terceira forma de emagrecer, né, que considera não só essas estratégias como a individualidade bioquímica, né, a individualidade de cada um de nós, ela leva também em consideração a quantidade de toxinas ingeridas, né? Quanto menos tranqueira, mais o teu corpo vai responder. Vai considerar também a tua saúde intestinal, vai considerar a quantidade de estresse que você tem que gerenciar. Então, diminuir esse estresse vai ser sim, com certeza, um fator que vai te ajudar no emagrecimento, até porque você vai reduzir hormônios que atrapalham no processo de emagrecimento. Além disso, vai melhorar a qualidade do teu sono. Então, você entende? Quando a gente fala nessa terceira forma de emagrecimento, a gente considera a integralidade do ser. A gente considera o sono como importante, o intestino como importante, o que coloca para dentro, ou seja, não só a caloria do alimento que vai ter valor, mas também a quantidade de nutriente, ou seja, a densidade nutricional. Quanto de nutriente esse valor tem, esse alimento tem, comparado ao valor energético dele, né? Quanto maior a densidade nutricional de um alimento, melhor para a tua saúde, né? Mais valor nutricional ele vai ter para você. Então, se a gente compara aí um abacate, que tem uma caloria absurda, né? Porque é um alimento riquíssimo em gordura, com um copo de Coca Zero, a gente não pode nem... O que vai te inflamar mais? O que vai te predispor mais à doença? Com certeza vai ser a Coca Zero. O abacate ele vai ter a glutationa, que é um antioxidante sensacional para o teu organismo, que vai atuar nesse processo de antioxidação, né? Reduzindo o radical livre. E aí, a gente vai reduzindo o estresse oxidativo e promovendo saúde. Então, sim, ele pode atuar no teu emagrecimento. Você pode, sim, consumir um abacate, consumir um açaí também riquíssimo em antocianidinas, que são outros compostos, né, de antioxidantes. Então, você tá vendo? O que importa para o teu corpo é nutriente. Você tem que dar o combustível certo, dentro da estratégia certa e considerar vários outros fatores. Além disso, logicamente, essa forma de emagrecer também considera importante a prática da atividade física. Mas eu já posso te adiantar que para emagrecer, você não precisa conciliar num primeiro momento a alimentação, a mudança do estilo de vida, à prática da atividade física, né? Isso pode ocorrer com o passar do tempo. Que fique claro que aqui eu não estou desconsiderando a importância da atividade física. Ela é extremamente importante para a saúde cardiovascular, principalmente. Mas, se para você, num primeiro momento, vai ser difícil conciliar toda a mudança alimentar com a mudança da prática da atividade física, com encontrar uma atividade que te dê prazer, porque fazer também fazer porque é obrigado, ninguém merece e não vai gerar resultado. A gente, mais uma vez, no processo de emagrecimento é preciso encontrar prazer no que se faz. Se você não tiver prazer no que você está fazendo, você não vai conseguir sair da onde você está. Além disso,
Essa terceira forma de emagrecer também considera a modulação da insulina como um fator extremamente importante para o processo de emagrecimento. Essa estratégia também vai considerar importante o índice glicêmico dos alimentos, ou seja, quando você optar por uma batata inglesa ou por uma batata doce, quando você sentir valor pela batata doce do que comparado à batata inglesa, ou por exemplo, quando você comparar um arroz branco com um arroz integral, né? Por que o arroz integral ele é melhor? Porque ele tem um menor índice glicêmico. Então, saber fazer as escolhas vai ser de valor para você, assim como saber combinar os alimentos, né? Então, tem uma diferença bem grande de se comer uma banana sozinha do que comer uma banana, por exemplo, com uma pasta de amendoim ou com alguma fonte de fibra, como o farelo de aveia ou castanhas, enfim. Tem diferença no impacto insulínico. Então, uma vez que você compreende esse impacto insulínico, a importância da insulina e todos esses outros fatores que eu disse anteriormente, você consegue entender que essa terceira forma de emagrecer é muito mais eficiente, porque ela vai te considerar como um todo. Ela vai considerar também a importância dos teus problemas, das pessoas que você convive, da qualidade do teu sono, da qualidade da tua evacuação, né, se ela é diária ou não, da consistência ou não das tuas fezes, né? Como você está evacuando, vai considerar a importância do que você coloca para dentro. Então, não é importante a caloria, é importante a qualidade desse alimento e somado num todo, né? Eu não estou falando que a caloria por si só não é importante. Estou te afirmando que ela não é tudo dentro de um processo de emagrecimento. Dito tudo isso, né? O que é importante, então, para a gente gerar a manutenção desse peso? Fernanda, eu emagreci. E agora? Primeiro, você tem que fazer as pazes com a balança. Sim, essa de ficar pesando só de vez em quando não vale a pena. Eu acho que também a pesagem diária ela pode gerar um problema, porque você talvez não saiba lidar com as oscilações que normalmente a gente tem com o peso. Então, por exemplo, as mulheres, o peso vai subir sim num período pré-menstrual, porque a gente tem uma tendência a um acúmulo maior de líquido por conta até dos hormônios. Então, a mama pode inchar um pouquinho, a gente pode ficar um pouquinho mais inchada. Mas que fique claro aqui que essa retenção tem que ser uma retenção pequena. Se ela está sendo uma retenção hídrica exagerada, a gente precisa também rever esse plano alimentar. Mas vamos deixar claro aqui que se você não evacuou algum dia, né, por algum motivo nesse dia, você também vai ter um peso maior, porque o cocô pesa, cá entre nós. Então, a gente tem oscilações diárias de peso. Se você não bebeu água suficiente no teu dia, você vai reter mais água, porque você não está bebendo. Então, quem não bebe, retém água. Por isso que a gente fala da importância da hidratação no teu dia. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: essas oscilações de peso, elas vão acontecer. Você pode aumentar um pouquinho o teu peso num dia, mas esse peso ele tem que descer dentro de um processo de emagrecimento. Fora que, se você tiver leves oscilações, ou seja, você pode aumentar o teu peso um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e não considerar isso como um fator importante, mas num longo prazo você pode ter aí um aumento de 1 kg, 2 kg, e isso pode ser sim significativo no total. Então, o peso, realizar a pesagem diária eu não acho interessante, mas tem sim seu valor. De repente, pesagem semanal eu acho importante, porque se você já atingiu o peso que você quer, ter esse acompanhamento é de valor, porque pode chegar aquele momento em que você sobe na balança e se assusta. Sabe, o que eu tenho de pacientes que não se pesam frequentemente, que quando olham o valor que deu na minha balança, falam: nossa, eu já cheguei aqui. A minha vontade de perguntar é onde você estava, que você não sabe o peso que você tem, entendeu? E muitas pessoas, quando começam um processo de emagrecimento, às vezes não querem nem que eu diga: olha, você tá com tantos quilos, né? Primeiro você
fazer as pazes com a balança é você entender, abraçar a tua realidade e a partir daí gerar resultado de valor ou não no teu processo de emagrecimento. Isso é extremamente importante para você ter essa informação. Então, se pesar é compreender o que está acontecendo com você. Sem esse medo de balança, a gente precisa ter a balança como nossa aliada e não inimiga. Além disso, o que eu vejo muito são pacientes que relatam, né, que nossa, eu engordei tanto e não tinha noção disso. Eu só tive noção quando eu vi uma foto minha. Ou eu só tive noção quando eu vesti aquela calça que não cabia mais em mim. Mas espera aí, por que você não tá aí de olho ou acompanhando o teu peso na balança, né? A gente sabe que se você ganhar massa muscular, o teu peso também vai crescer. Então, talvez uma avaliação nutricional seja eficiente para saber se o que você ganhou é de fato músculo ou gordura. Mas eu já te adianto, se você não está praticando atividade física de força, dificilmente essa massa muscular ela está sendo evoluída. E aí dificilmente esse teu peso está sendo aumentado por conta de massa muscular. Mas caso isso aconteça, é simples. Ou você procura um local que faça avaliação através de balanças de bioimpedância, ou vá procurar algum profissional de educação física ou nutrição que consiga avaliar a tua composição corporal e te afirmar se o que você ganhou é massa muscular ou massa gorda. Mas que fique aqui a principal importância, né? Considere a balança como sua aliada e não sua inimiga, né? Para manutenção de peso, isso é extremamente importante. Além disso, é preciso sentir prazer na mudança. Eu já disse aqui para vocês que se a tua mudança alimentar, mudança de estilo de vida, o emagrecer for focado no imediatismo, você vai fazer o que for para conseguir emagrecer. Mas calma, isso vai ser suficiente? Pare e pensa, gente. É extremamente necessário sentir prazer com o que se faz. Se você não está gostando do que você está fazendo, é sinal de que você não vai conseguir levar isso para o resto da sua vida. E para que esse emagrecimento seja duradouro, definitivo e que a gente evite esse efeito sanfona, é extremamente importante que você curta o que está se fazendo. E que fique claro, eu não estou falando aqui que é necessário que você pare de comer o que você gosta para sempre. Não existe o para sempre. Não existe um nunca mais vou comer um cachorro quente, ou nunca mais vou comer um pão, ou nunca mais vou comer uma pizza. É lógico que você vai ter que aprender os seus 80-20, ou seja, os 80% que você vai seguir aí à risca numa alimentação e os 20% que você vai conseguir se permitir. Só que é preciso aprender o que são esses 20%, né? Não existe 100% de dieta, de alimentação saudável. Vocês acham que as pessoas que conseguem manter um peso saudável não se permitem tomar um sorvete de vez em quando? Não se permitem comer alguma coisa gostosa de vez em quando? Se vocês acham isso, eu já posso adiantar que vocês estão extremamente errados. Só que essa pessoa provavelmente sabe quando e como utilizar esses alimentos, né, de uma forma estratégica e prazerosa, né? O que eu posso te adiantar é que isso não pode ser a base da tua alimentação e nem todo dia, muito menos na maior parte dos dias da semana. Além disso, como último tópico para manutenção desse peso que eu considero importante para a gente evitar o efeito sanfona é fazer trocas de recompensa. O que eu vejo muito aqui são pacientes que chegam até mim e falam: nossa, Fernanda, eu merecia. Eu cheguei em casa cansada de um dia exaustivo de trabalho, sentei e falei: nossa, hoje eu mereço. E eu peguei tudo que tinha na geladeira e consumi como uma forma compulsiva. Aí que mora o perigo. Por que a gente não troca essa recompensa? Por que o alimento tem que ser a sua recompensa e não, de repente, uma sessão de massagem, e não fazer as unhas, cuidar do cabelo, ir no salão, ver uma série que você ama na Netflix? Enfim, a gente precisa aprender a trocar essa recompensa. O alimento, ele é sim uma forma de prazer, mas ele não tem que ser a única e nem a primeira opção da tua forma de prazer.
É por isso que uma sessão de autoconhecimento é extremamente importante para você entender o que você gosta. De repente, é entrar numa livraria, comprar um livro legal, fazer aí um chazinho quentinho e sentar para ler o seu livro preferido, né? Se dar um tempo para o seu autocuidado, para o seu momento de prazer e não acabar com a comida da geladeira. Então, esses 3 tópicos eu considero como extremamente importantes no processo de emagrecimento, né? Fazer as pazes com a balança, ter a troca da recompensa e sentir prazer com a mudança. Se isso não estiver alinhado, dificilmente você vai conseguir manter esse emagrecimento de uma forma definitiva e duradoura. Bom, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados porque eu vou aí liberar ainda muito conteúdo de valor para vocês.